comentei alguns vídeos atrás sobre o caso do Henry Novak, né, o cara que ele foi assassinado por um imigrante Sikh lá na Inglaterra. E logo após esse caso aconteceu outro caso de assassinato envolvendo um imigrante, que foi um imigrante que ele simplesmente começou a matar uma pessoa no meio da rua. E isso foi na Irlanda, né, do lado da Inglaterra. Praticamente no mesmo país acontecendo esse caso de imigrante matando pessoas. Primeiro a gente teve protestos violentos na Inglaterra e agora estamos tendo protestos ainda mais violentos na Irlanda. A Irlanda, que é um país que já tem um histórico de ser violento contra forças invasoras, né? Eles estão levando esse protesto a níveis extremos, né? Eles estão botando fogo na casa de imigrantes, eles estão querendo invadir hotéis onde ficam imigrantes, né? Que o governo paga hotéis para eles ficarem. E isso tudo é o resultado de uma coisa que eu venho falando aqui no canal há muito tempo, que é sobre democracia, que é o seguinte: a democracia, ela não consegue ouvir todo mundo, não tem como ajudar todo mundo a fazer o que todo mundo quer, porque tem coisas que as pessoas fazem que outras são contrárias. E quando essas decisões não são tomadas por uma maioria absoluta, né, uma maioria gigantesca de 90%, 80%, quando é sempre assim uma coisa de 40% a 60% de diferença só, isso vai se criando uma população que não está sendo ouvida, uma população grande, uma boa parte da população que não está sendo ouvida, que está sendo ignorado pelo governo constantemente por anos e anos a fio. Isso vai criando uma revolta, vai criando um ódio contra esse governo que está no poder. E esse governo faz questão de botar leis e criar impedimentos que, mesmo se o outro lado vencer alguma eleição e conseguir subir ao poder, eles não conseguem fazer mudanças que a população quer que faça. Existem pouquíssimos países onde você consegue eleger um governo que vai fazer mudanças extremas no país. É o caso da Argentina. A Argentina agora está fazendo mudanças extremas. El Salvador também. Mas a Argentina tinha condições que dão poder ao presidente para realmente mudar as coisas. E El Salvador é um país onde o presidente ele teve que tomar o poder, ele teve que dissolver a Suprema Corte, ele teve que tomar controle do Senado, dos deputados de lá e tal, para conseguir fazer as mudanças que ele queria. Países que têm uma democracia mais estável, como é o caso aqui do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa em geral, você não consegue fazer esse tipo de coisa. Eles criam leis para impedir que grandes mudanças sejam feitas a curto prazo. E essas pessoas, elas querem mudança, elas querem agora, elas querem que tudo mude agora. E o governo não dá ferramentas para que eles possam fazer essas mudanças na própria vida. As pessoas sentem que não têm controle sobre o próprio país. E o que isso vai levar? Isso vai levar as pessoas a se revoltarem, a irem para as ruas como eles estão indo agora, causando caos, como eles estão causando agora. E eu não estou falando só do caso da imigração lá na Europa. Agora a gente está tendo em países da África protestos para que não se construam hospitais para estrangeiros, porque o governo africano dá mais prioridade a pessoas de outros países do que aos cidadãos do próprio país. Você vai ver no Nepal os caras indo lá e matando o presidente, matando a mulher do presidente, botando fogo na casa do presidente, porque eles estão revoltados, porque eles estão fazendo coisas que a população, a grande maioria da população, não quer que seja feita. Uma parte fundamental da população está sendo ignorada, não está sendo ouvida. E isso está acontecendo no mundo inteiro. O mundo inteiro está se revoltando contra isso. Não vai demorar para esse tipo de protesto violento acontecer nos Estados Unidos como está acontecendo lá, como pode acontecer aqui no Brasil também. Talvez demore. A nossa população é uma população mais calma, uma população mais adestrada, né? Uma população que é mais domesticada pelo governo. É mais difícil da gente se revoltar, claro que é. Mas não é impossível que isso aconteça. Não vai demorar para esse tipo de coisa acontecer aqui também. O governo não pode deixar de ouvir durante tantos anos, tantas décadas, uma parte tão importante, tão grande da população. O que está acontecendo foi o que eu falei no vídeo, que a democracia ela não está sendo representativa de verdade, ela não está representando quem realmente importa no povo, quem realmente paga as contas, paga imposto. O governo europeu está mais preocupado em ajudar os imigrantes de outros países do que a população do próprio país. O governo brasileiro está mais interessado em ir negociar para proteger traficantes do que para ajudar a população nacional. Aí você vai ver casos como, por exemplo, do Engenheiro Léo, um cara que é um candidato político, indo na rua agredir um cara que é um eleitor, que é uma pessoa, um cidadão comum, não é um agente político, não é uma pessoa que está se elegendo. Ele é um cara civil, um cara normal que está lá para falar de política, falar sobre o que afeta ele. E o que acontece é que um político vai lá e agride o cara. Isso é um sinal da nossa falta de representatividade, a falta de representação do povo no governo. Isso vai criando essa revolta. O povo não está errado. As pessoas que estão na Irlanda indo nas ruas botar fogo em casa de imigrantes não estão errados. Eles não querem esse povo lá e o governo continua importando eles para lá. O nosso governo continua financiando o tráfico. A população não aguenta mais sair na rua e ser roubada, ser assaltada, e sofrer com o tráfico, com um drogado na rua ameaçando eles. O que vai acontecer é que cada vez mais vai se criar essa tensão, cada vez mais as pessoas vão se revoltar. Pode demorar, não pode ser amanhã, pode ser mês que vem, pode ser qualquer dia, mas alguma hora vai acontecer. A corda vai ser puxada. Porque se algo assim está acontecendo na Irlanda, que é um país com um governo muito mais estável que o nosso, um governo com uma economia muito melhor do que a nossa, onde pessoas conseguem ir no mercado comprar comida,
pessoas estão se revoltando nesse ponto porque eles estão vendo uma criminalidade que eles não viam antes, uma violência, uma agressão que eles não viam antes. Quanto tempo vocês vai demorar para isso acontecer aqui no Brasil e em outros países da América? Cada vez mais está crescendo o número, pelo menos na internet, de pessoas que conseguem perceber que a democracia não é uma forma de política realmente representativa, que a população se sente representada por lá. A democracia, da forma que ela está sendo usada nos governos ocidentais atualmente, é basicamente dizer: olha, nós vamos dar poder a esse grupo aqui, esse grupo vai fazer leis, e eles vão impedir que quando o próximo grupo subir ao poder, eles façam leis também. É o que está acontecendo por aqui. A gente vê um grupo tomando poder, que é a esquerda, fazendo isso há décadas, tirando a possibilidade de outros grupos surgirem para também tomar o poder. E quando eu digo esquerda, não estou falando de comunistas, estou falando dos caras que são aqueles sociais liberais, tipo o que é o Lula hoje em dia, o que é o PT hoje em dia, que é esse partido que ele se vende como defensor do trabalhador, ao mesmo tempo que é o partido que mais faz os bancos lucrarem. A população não aguenta mais esse tipo de coisa, ela não aguenta mais essa tortura, esse sofrimento que é aguentar esse tipo de governo, que só serve para chicotear o cidadão, fazer o cidadão de escravo, fazer eles trabalhar para eles, ao invés de trabalharem para nós. O que está acontecendo na África, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na Ásia, é o que vai acontecer aqui, é o que está acontecendo aqui em mesma escala ou escala maior ou diferente. Mas vai acontecer porque, eventualmente, as pessoas cansam. Eu tento dizer que o aceleracionismo, né, essa ideia de tornar as coisas piores para fazer as pessoas agirem, não funciona no Brasil, porque realmente não funciona, né? Porque o nosso problema aqui não é uma coisa que você pode resolver simplesmente piorando para as pessoas se focarem em fazer alguma coisa. Porque o nosso governo ele tem essa intenção de pegar uma parte da população, infantilizar ela, dar tudo o que ela quer, para manter ela quieta, silenciada. Agora a gente está em época de Copa do Mundo. Você acha que alguém vai na rua protestar contra o que está acontecendo no Brasil? A gente bateu o recorde de população de pessoas em situação de rua. Nunca teve tanta gente morando na rua quanto agora. E o que vai ser feito sobre isso? Nada. A gente sabe que esse problema não é só uma coisa financeira. É um problema causado também muito pelo vício em drogas que as pessoas têm na rua. As pessoas que estão morando na rua, elas estão na rua principalmente por causa das drogas. E o governo não faz nada para atacar o traficante, muito pelo contrário. O nosso governo federal atualmente é controlado pelo tráfico. A gente tem ministros do STF atualmente que são ex-advogados de traficantes. Os caras que trabalham pro PCC estão no controle da nossa política, do nosso judiciário, da nossa lei. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ser só isso. Deixei o vídeo bem curtinho para hoje. Eu queria também tirar uma parte do vídeo aqui para agradecer, porque a gente finalmente chegou a 1000 inscritos, né? Que é um número muito importante pro canal. Já é mais um passo para conseguir a monetização, né? Agora eu só preciso bater 3.000 visualizações, 3.000 horas visualizadas. Então se você puder compartilhar esse vídeo com seu amigo, com seu conhecido que precisa ouvir o que eu estou falando aqui. Ele precisa saber que está na hora da revolta. Peço que você, por favor, compartilhe. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, pode deixar seu dislike. Igualmente, os comentários estão abertos para qualquer coisa que você queira acrescentar, seja para me xingar, seja para falar alguma coisa que concorde com o que eu estou dizendo aqui. Se você tem interesse em ajudar o canal, por favor, considere se inscrevendo. Ou pelo menos fazendo uma doação aqui em cima do QR Code. A gente aceita qualquer valor. É isso aí então. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.